Uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando também pela transmissão. Deus também possa aí falar ao seu coração. Eu quero convidar você, nesse momento, a um dos textos bíblicos mais densos, mais tensos, mas que, simultaneamente a isso, um dos relatos, uma das histórias mais belas que a gente tem nas páginas da Bíblia. É um texto que fala muito ao meu coração, mexe muito comigo. E hoje eu quero chamar você novamente, porque eu creio que a maioria, ou todos aqui, conhecem esse relato, essa história em alguma medida, em alguma proporção. Quero chamar você a história do José do Egito. Há um trecho da vida dessa personagem bíblica tão importante para a compreensão da nossa fé, para a compreensão da nossa relação com Deus e, sobretudo, para que a gente possa olhar um pouco também para o nosso coração, para a condição do nosso coração. Quero fazer a leitura na versão da Bíblia NVI. Eu trouxe a minha Bíblia aqui, mas quero ler nessa outra versão. Acredito que alguns detalhes fiquem mais nítidos nessa outra versão, a versão da Bíblia NVI, nova versão internacional. Gênesis, capítulo 50, último capítulo do livro do Gênesis. A gente vai fazer a leitura do verso 15. Verso 15 ao verso de número 21. Se a tradução da sua Bíblia for outra, for diferente, acompanhe lá pela projeção, que lá já está na versão NVI. A equipe aqui está eficiente, que bom. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. Verso 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, nos guia agora pela Tua palavra, nos guia a verdade. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes, para que a Tua palavra, mais uma vez, alcance os nossos corações e seja um instrumento para moldar os nossos corações, para nos fazer caminhar mais perto de Ti. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se tem uma história na Bíblia que conjuga tensão, densidade, com beleza e harmonia, certamente é a história de José. Dentre as histórias que a gente encontra na Bíblia, a história de José tem uma característica muito singular. O fato de que José experimenta da maldade, não a partir de pessoas fora da sua casa, pessoas distantes, mas José experimenta da maldade das pessoas da sua própria casa. Eu não sei se você conhece bem a história de José, mas quero lembrar você um pouquinho da história de José. José é filho de Jacó.
Jacó, essa personagem central para a história de Israel, um dos patriarcas. Tanto é que ele é conhecido como... Deus, às vezes, é relatado na Bíblia como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tamanha importância que Jacó ocupa para esse povo, para o povo de Israel. E José, então, é filho de Jacó. Acontece que Jacó tem um olhar e um carinho todo especial para José. Dentre outros filhos, tantos outros filhos, José tem um lugar muito especial no coração do seu pai, no coração do Jacó. O que causa entre os seus irmãos, que a Bíblia vai dizer que aquela relação que Jacó tem com José, causa um certo ciúme, um desconforto entre os seus irmãos. Mas não apenas isso, José também, além de ter esse carinho e esse cuidado mais especial da parte de Jacó, da parte do seu pai, Jacó é alguém que tem sonhos. E os sonhos de José é alguém que tem sonhos. E os sonhos de José são sonhos que incomodam e geram desconforto na sua família. Por quê? Dentre os sonhos que José tem, um deles é que toda a sua família se prostraria aos seus pés, o que é uma afronta para aquela cultura. José dizendo que seu pai, por isso que eu enfatizei no início, a gente está falando de Jacó, e José chega para ele: vocês se prostrarão diante de mim, olha que afronta, olha que sujeito. Ele diz para os seus irmãos, e também para os seus pais, para seu pai, para toda a sua família: eu tive um sonho, nesse sonho vocês se prostram diante de mim. Aquilo, além do ciúme que os irmãos já cultivavam em relação a José, aqueles sonhos que José tinha, somaram e trouxeram ainda mais divisão, ainda mais raiva, ainda mais ódio no coração dos seus irmãos. Até que um dia seus irmãos bolam um plano. A gente precisa eliminar José. José já causou muito desconforto entre nós. José já nos incomodou muito. A gente precisa acabar com a vida dele. Em um certo momento, eles decidem, então, eles se reúnem, decidem matar José. Mas um dos irmãos, o Rúben, isso é muito, fala ali entre eles, isso é muito, matar ele é muito. Vamos vender, vamos fazer alguma coisa com ele, mas não vamos matá-lo. E eles decidem enterrar José, abrem uma espécie de uma cova e deixam lá, até que um povo está vindo, um povo egípcio passa por onde José estava naquele lugar, e o resultado é que José é levado como um escravo do Egito. Ele sai da Palestina e ele vai agora para o Egito, na condição de escravo, de servo. Ele é entregue, ele é vendido pelos seus irmãos, o que significa dizer que o José experimenta de um lado obscuro que todos nós temos no coração: a maldade. A maldade é um lado obscuro que ocupa um lugar no nosso coração. E José está tendo de lidar com isso, com essa maldade, com esse lado obscuro que o ser humano tem e carrega no coração. E como eu falei, ele não está lidando com essa maldade a partir de pessoas conhecidas, mas ele está lidando com a maldade das pessoas da sua própria casa, dos seus irmãos. Por isso que essa história é uma história densa, porque José experimenta de um sofrimento que ele não é responsável pelo que está acontecendo. O sofrimento, a dor que acomete José, ele não se vê responsável, ele não se vê como um provocador daquele tamanho sofrimento que ele está passando. Um detalhe interessante nessa história é que o relato bíblico diz que ele tem aproximadamente por volta de 17 anos. Então é um menino, tendo que lidar com essa realidade dura, sendo traído pelos seus irmãos, sendo entregue para um outro povo, agora numa condição de escravo. E no Egito, José tem de lidar também com a consequência da maldade do coração das pessoas. Mais uma vez, ele vai parar na prisão.
E ele vai parar na prisão por conta de uma história muito, muito maldosa, por conta de uma perseguição, por conta de uma injustiça. Mais uma vez, o José está tendo de lidar com a injustiça, com esse lado obscuro do coração humano. Você conhece a história. Ele vai parar na casa do Potifar, que é um braço direito do faraó naquele tempo. E na casa do Potifar, certo dia, a mulher de Potifar se encanta com José, e ela se oferece a José, mas José, com o coração íntegro, recusa aquela oferta, aquele convite. E por conta disso, a mulher inventa uma história, dizendo que o José havia ali assediado. O Potifar, seu marido, acredita nessa história, e por conta disso, José é preso. Mais uma vez, a injustiça, a mentira, a traição chega na vida de José. Interessante a gente perceber que se a gente der vazão para certas condições que alcançam o nosso coração, a gente corre o risco de cometer atrocidades. José foi vítima do ciúme que tomou conta do coração dos seus irmãos. O ciúme. Quantas vezes nós também somos alcançados por esse sentimento, por essa emoção? Ciúme. A gente olha para a vida de alguém e a gente deseja estar no lugar do outro. A gente olha para a realidade de alguém e a gente fala, eu queria essa realidade, não a que eu tenho, mas eu queria aquela outra. Todos nós estamos expostos a isso, porque essa faz parte da condição humana. O problema é que se a gente der vazão, se a gente alimentar esses impulsos, essas emoções, a gente corre o risco de cometer atrocidades. Por isso a importância de olharmos para essa história, para esse relato, e sondar também o nosso coração. Por quê? Porque os irmãos de José não são tão diferentes de mim nem de você. Uma vez que todos nós fomos alcançados pela realidade da queda, há também no nosso coração essa maldade que nos assombra. Alguém já disse que nós somos compostos de sombra e luz, né? Eu gosto disso. Sombra e luz compõem a realidade no nosso coração. Nós, gente de fé, discípulos de Jesus, se não observarmos o nosso coração, a gente corre esse risco de deixar que as sombras que têm lugar no nosso coração ocupe e tome o nosso coração e dê o norte, dê o tom da nossa caminhada, da nossa vida. É disso que José está sofrendo as consequências. De gente que deixou que as sombras, que a maldade do coração tomasse conta. E cometem, por conta disso, atrocidades. Então, o que tem nesse texto? Tem ciúme, tem inveja. O que tem nesse texto? Tem ódio, tem rancor, tem desejo de vingança. Quantas vezes a gente não se sente injustiçado e fala assim, o outro vai ter que pagar na mesma moeda? É o que está acontecendo aqui. Essas emoções que estão aqui nas entrelinhas desse relato, eles também fazem parte dos nossos corações. É interessante a gente olhar para a Bíblia se colocando na história, percebendo o quanto a Bíblia, eu tenho até dado essa ênfase aqui algumas vezes, quanto a Bíblia, quando coloca personagens e histórias diante de nós, em alguma medida também está revelando quem nós somos. A Bíblia não está falando apenas dos irmãos de José, mas de todos aqueles que foram alcançados com a queda, com a realidade do pecado. Em outras palavras, todos nós. E José tem de lidar com essa dor e com esse sofrimento. Lá no Egito, ele vai parar na prisão. E mais uma vez ele começa a ter sonhos. E Deus começa a entregar
a José sonhos que não apenas são de fato realidades, promessas e profecias, mas Deus, através dos sonhos de José, começa a escrever uma nova história na vida de José. E é nesse ponto que eu quero me pegar com você. Assim como o texto diz que do mal que os irmãos fizeram a José, Deus transforma aquele mal em bem. Assim também, muitas vezes, Deus faz comigo e com você. Do mal que nós sofremos, da dor que chega ao nosso coração, dos sofrimentos que nos chegam, muitas vezes, em meio a esse caos, em meio a essa realidade difícil, muitas vezes Deus age transformando aquele mal em bem. A história de José começa a ganhar um outro curso, uma outra direção. José entrega o sonho a Faraó e se cumpre o que José fala. Chega um tempo de sequidão, de fome, de seca sobre toda a terra. Mas por conta do sonho de José, o Egito consegue guardar mantimentos. E por conta disso, gente de outras nações começam a vir para o Egito, buscando recursos. E quando o faraó percebe que, de fato, o sonho de José se concretiza, ele coloca José numa posição que José, muito provavelmente, nunca tinha imaginado ocupar na vida dele. De um governador, de alguém de muita importância, de alguém de muita autoridade no Egito, que era a nação, àquela época, àquela altura, a nação mais poderosa da terra. E agora está José, que havia sido traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, que havia sido traído no seu trabalho pela esposa do seu chefe. Agora está José como um governador. A palavra de José, nesse momento, o que José ditava tinha que ser cumprido, com autoridade. E José vê a vida dele sendo reescrita, sendo refeita. E é importante a gente observar, e eu queria destacar aqui, desse texto, para mim e para você, um princípio que a gente vê nas entrelinhas desse texto. De tanta maldade que José sofre, de tanta dor que chega no seu coração, de tanto sofrimento que ele experimenta na vida, em meio a tudo isso, em meio a esse cenário caótico, José mantém no coração, em alguma medida, uma chama acesa. A chama da fé em Deus. José, em alguma medida, guarda no coração todas as histórias que ele havia escutado de Jacó, seu pai. Tudo aquilo que ele conhecia sobre as promessas de Deus, sobre a aliança de Deus com o seu povo. Tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da nação de Israel. Lá no fundo do coração de José, isso tudo estava guardado, estava preservado. Mesmo experimentando os dias mais difíceis da vida, o cenário mais caótico, lá no coração de José havia essa chama que não havia se apagado. O que é para mim e para você um princípio. Porque nós temos essa tendência, essa facilidade, eu diria, nós temos a facilidade de, em meio às dificuldades da vida, esquecer do que Deus colocou no nosso coração. Os nossos olhos têm muito mais facilidade de se voltar para os problemas, para as dúvidas, para as incertezas, para os medos. A gente tem mais facilidade para olhar para tudo isso. E a gente tem dificuldade de resgatar no coração aquilo que Deus já falou comigo e com você, aquilo que Deus já falou conosco, daquilo que Deus
já fez na minha vida e na sua vida. Se você olhar para trás na sua história, você vai perceber que Deus muitas vezes já te alcançou com bênçãos, com cuidado, com provisão. O problema é que a gente sabe disso, mas quando a gente está no meio do turbilhão, no meio do furacão, parece que a gente esquece de tudo isso. Parece que isso se apaga, parece que isso some. E a gente dá vazão para o quê? Para o lado obscuro do nosso coração. É o que Paulo vai chamar, né? Do velho homem. Parece que o velho homem floresce, a natureza carnal vem à tona. Então, a história de José é esse recado de que o cenário pode ser o pior possível. A gente precisa cultivar essa chama acesa no coração. A gente precisa guardar em alguma medida aquilo que Deus já falou conosco, aquilo que Deus já fez comigo e com você. A gente precisa olhar para a nossa história e já ver quantas e quantas bênçãos Deus já derramou sobre nós. Quantas e quantas bênçãos Deus já fez por nós. Portas que Deus abriu. Provisão que chegou na nossa mesa, na nossa casa. Livramentos que Deus já nos deu. José, em alguma medida, ele vai lidando com aquela dor, com aquele sofrimento, sem deixar essa chama apagar no coração. Deus começa a reescrever a história do José. Deus começa a refazer o seu caminho. E qual é a atitude de José nesse momento? Que é um outro princípio, um segundo princípio que eu queria destacar nesse texto. José responde aquele novo caminho que Deus está abrindo diante dele. Responde exercendo o mesmo cuidado que ele percebeu com que Deus lhe guardou e lhe cuidou. Eu acho isso aqui fantástico. Porque na história, nesse trecho que a gente leu, os irmãos de José ficaram atemorizados quando eles souberam que José agora é governador, tem a palavra de autoridade, uma palavra de autoridade naquele império. E eles ficam com medo, José vai vir com tudo para cima da gente. José vai retribuir todo o mal que a gente fez para ele. Eles se apresentam ao José e eles dizem, Jacó, teu pai, antes de morrer, mandou um recado para você, para que você perdoe a nossa maldade. O texto diz que José chora diante daquele recado que ele recebe do pai. Esse choro, eu fico tentando às vezes pensar que dor, o tamanho da dor que ele tem no coração, que quando ele ouve um recado do pai, teu pai mandou perdoar toda a maldade que a gente fez contra você, ele chora. Depois de muito tempo, aquilo ainda está machucando o coração de Moisés, de José. E é interessante a gente perceber esses movimentos, que se em primeiro lugar, o José guarda essa chama, mantém essa chama acesa, em segundo lugar, ele reconhece que tudo aquilo que ele está vivenciando tem a mão de Deus guardando, reescrevendo, refazendo, dando novas possibilidades. E quando ele tem a oportunidade de retribuir o mal que fizeram com ele, o que ele faz? Ele retribui com o bem. Ele diz para os irmãos, não fiquem temerosos. Ele diz assim, será que eu estou no lugar de Deus? Ou seja, eu não estou aqui numa condição de julgar o que vocês fizeram comigo. Impressionante isso. É impressionante. Por que impressionante? Porque muitas vezes a gente aproveita das oportunidades que Deus nos dá para retribuir com maldade,
com vingança. A gente diz, já que eu estou nessa condição agora, aqueles que me feriram têm que pagar na mesma medida. Certo ou não? Ou só comigo que acontece isso, gente? Só comigo. É por isso que a história de José é bela. Porque ela confronta a condição do nosso coração. Olhar para a vida de José é um confronto. É falar assim, existe outro caminho. Existe outra forma, existe outra possibilidade. José foi alguém que entendeu isso. José é alguém que tinha tudo para retribuir com o mal. Vocês me venderam. Eu vivi os piores dias da minha vida. Agora eu estou aqui numa posição de autoridade. Eu posso mandar matar vocês, eu posso mandar prender vocês, eu posso fazer o que eu quiser com vocês. Mas sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar terra para vocês. Eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Que extraordinário isso. Que extraordinário isso. E por que José decide oferecer cuidado para os seus irmãos? Porque ele percebe que ele foi cuidado por Deus. Diante dos sofrimentos que a gente é acometido na vida, uma das maneiras de a gente vencer, atravessar os problemas, é percebendo o quanto Deus tem cuidado das nossas vidas. É colocar o nosso coração no Senhor, reconhecendo o cuidado e a provisão de Deus. O que é um extremo desafio. Porque no meio do furacão, como eu disse, a gente olha para o problema e esquece de tudo que Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está trabalhando e a gente fica questionando, por que Deus? Agora que o Senhor fez isso, eu vou virar as costas para você. A gente se afasta da igreja, a gente se afasta da comunhão, a gente para de ler a Bíblia, a gente deixa que o lado obscuro do coração tome conta. A história de José é um confronto de que em meio a esse cenário caótico, a gente não perca essa percepção de que há um Deus reescrevendo, de que há um Deus transformando o mal que chegou sobre nós em bem, de que a gente pode cultivar no coração essa chama acesa, ainda que ela esteja lá, sabe aquela brasa que está ali quase apagando? Que a gente experimente, em meio às dificuldades que a gente enfrenta na vida, desses princípios que José está apontando para a gente, de guardar a chama acesa, de lembrar das histórias, e que a gente ofereça aquilo que a gente recebe de Deus, porque é isso que o José está fazendo. Ele está oferecendo aquilo que ele recebeu de Deus. Assim como eu recebi cuidado, é o que José está fazendo. Eu quero oferecer cuidado para vocês. O que ele está fazendo aqui? Ele está se unindo ao que Deus está fazendo na história. O José entendeu isso. Eu preciso me unir àquilo que o próprio Deus está fazendo. Esse é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Para que você cultive uma fé com Deus, a ponto de você discernir o que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, e o que Ele quer fazer através de você. Porque é por conta de José que toda a descendência de Israel dá continuidade. Ele preserva toda a sua família, e através daquele gesto dele, a nação de Israel continua a crescer, o que significa dizer que a aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, ela perpassa por José. E não para aí, porque qual é o maior propósito de formar o povo de Israel? Trazer Jesus para a história. Jesus é judeu. Jesus vem da descendência do povo de Israel. Se Jesus, de fato, veio seguindo
toda a promessa, seguindo toda a genealogia, foi porque um homem chamado José, que podia exterminar com toda a sua família, falou: não, eu vou me juntar àquilo que Deus está fazendo na história, eu vou me unir a Ele, porque Ele tem coisas grandiosas para fazer, e Ele está aqui me usando, me dando essa possibilidade de participar do que Ele tem para fazer na história. Que coisa assim extraordinária. Alguém que compreendeu o seu lugar diante de Deus. Alguém que compreendeu o que Deus estava fazendo e simplesmente se uniu. O meu convite para você nessa noite é justamente esse. Para que a nossa fé nos dê condições para perceber o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Não apenas por você, mas o que Deus tem para fazer a partir de você. Porque certamente pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, pessoas serão abençoadas através da nossa participação naquilo que Deus está fazendo. É interessante, para terminar aqui, quando Deus chama Abraão e dá uma promessa a Abraão, Ele fala para Abraão: sê tu uma bênção. Lembram desse relato? E ele fala, Deus tira Abraão da sua família, fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele dá um recado para Abraão, uma orientação: sê tu uma bênção. Ele não diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. Nesse momento, o que Deus está falando para ele é: seja você esse instrumento abençoador. Seja você, assuma essa responsabilidade, assuma esse lugar de ser esse instrumento abençoador. Que por meio de você, Abraão, as minhas promessas, os meus planos se perpetuem. Assim como José, o Abraão também se une àquilo que Deus estava fazendo. E a história vai sendo construída, refeita, ainda que o mal seja uma realidade. Um Deus que transforma o mal em bem. Um Deus que, do caos que nos acomete, da dor e do sofrimento, faz florescer um caminho. Um Deus que, no meio dos nossos dias escuros, faz brotar em nós esperança. Um Deus que, nas circunstâncias mais inusitadas que a gente vive, vai nos oferecendo muitas possibilidades para que a gente lide. Não necessariamente a gente veja aquele quadro se revertendo, mas Ele está sempre conduzindo a nossa história. Deus está sempre conduzindo a nossa história. José percebeu isso profundamente. E o que ele fez foi assumir uma posição. Um lugar. E o lugar que José assumiu foi participar do curso que Deus estava construindo, refazendo. José é alguém que glorifica o nome de Deus. Como é que a gente glorifica o nome de Deus? Como é que a gente honra o nome de Deus? Nos juntando a Ele. Porque o pecado é justamente o contrário. O pecado é a rebelião, é quando a gente se afasta dele. A gente glorifica o nome de Deus quando a gente se une a Ele. Que eu e você, a gente experimente dessa qualidade de fé, dessa relação de fé e de comunhão com Deus. Que eu e você, a gente compreenda aquilo que Deus está fazendo
para onde Ele está nos chamando, que em meio às variações, às tempestades que chegam, a gente mantém essa chama acesa, guardando tudo aquilo que Deus já falou com a gente, guardando a palavra do Senhor no coração, os princípios, os valores que Deus já nos comunicou. Que a gente guarde profundamente no nosso coração o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Que isso seja uma realidade sempre presente no nosso coração. E que a gente mantenha no coração essa percepção de que mesmo se a gente tiver a possibilidade de retribuir com o mal, que a gente retribua a partir daquilo que a gente percebe Deus fazendo com a gente. Graça, bondade, misericórdia. Sejamos bênçãos por onde quer que a gente passe. Que a nossa vida seja para apontar para o nosso Senhor. Que o Espírito de Deus nos fortaleça, nos ajude nesse grande desafio, porque não é fácil. Não é fácil. Somos luz e sombra. Mas bom é saber que Jesus é a luz do mundo. Bom é saber que Jesus faz do nosso coração, através do seu Espírito, lugar de morada. E bom é saber que diante da luz de Jesus, as trevas se dissipam. Então que a gente se apegue a Jesus, o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai bendito, Teu Espírito, Pai, nos capacite, nos santifique, nos motive a viver guardando a fé no coração, guardando os princípios e os valores que o Senhor já revelou a cada um de nós. Que Teu Espírito, Pai, sopre sobre nós, nos levando a viver os Teus planos, os Teus propósitos. Porque os Teus planos e os Teus propósitos são perfeitos, são muito maiores do que os nossos. Que a gente se una ao que o Senhor está fazendo na história, ao que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Que José seja essa inspiração para todos nós, de que a maldade não deu o tom da sua vida, do curso da sua história. A maldade não ocupou lugar no seu coração, mas que o que ele recebeu do Senhor foi isso que ele ofereceu para os seus irmãos. Que a gente ofereça aquilo que o Senhor mesmo tem feito nos nossos corações. Que seja essa a nossa resposta. Responder com o que o Senhor tem frutificado no nosso coração. Seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E que a gente, ainda que não veja os frutos, ainda que não veja as consequências, a gente tenha a certeza que o Senhor faz cair essa semente, essa boa semente, em lugares que a gente nem imagina. E que o Senhor faz florescer aquilo que a gente nem consegue imaginar. Que seja assim, Pai, que a gente seja instrumentos nas Tuas mãos. Que a gente seja bênção, Pai. Que a gente faça isso a partir do nosso lugar mais íntimo, que é a nossa casa. Nos ajude, Pai, nesse desafio. Nos molde, nos capacite. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.